No meio do nada, quando o silêncio do deserto ecoa como sentença de morte, quando cada grão de areia sussurra impossibilidade e cada pedra grita derrota, existe alguém que constrói estradas onde não há caminho. No lugar mais árido, mais esquecido, mais abandonado da sua existência, o arquiteto do impossível já começou sua obra. Você consegue ouvi-la? Uma nova história está nascendo e ela não pede permissão às suas circunstâncias para existir. O vento corta o vale da sombra da morte, apagando pegadas antigas, enterrando memórias que insistem em assombrar. Mas há uma voz que ecoa mais forte que o desespero, mais profunda que a desesperança. É a voz do Eterno, do Criador dos céus e da terra, do Senhor dos impossíveis. E ele fala com a autoridade de quem já venceu antes mesmo da batalha começar. Esqueçam-se das coisas passadas, não se prendam aos fatos antigos. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está brotando, não a percebem? Estou abrindo um caminho no deserto e fazendo correr rios na terra seca. Você ouviu? O Altíssimo não sussurra sugestões. Ele declara realidades. Ele não negocia com o impossível. Ele o transforma. E neste momento, enquanto você luta para entender, enquanto seus olhos ainda estão presos às ruínas do ontem, o Criador do universo está esculpindo o seu amanhã. Mas por que é tão difícil obedecer a este decreto sagrado? Por que nossos corações insistem em viver como prisioneiros de um passado que já foi sepultado? Israel conhecia essa prisão. No exílio, cercados por inimigos, humilhados, quebrados, eles se agarravam às memórias de uma glória que parecia ter sido apenas um sonho. Suas almas estavam presas entre o lamento do que perderam e o medo do que poderiam ainda perder. E você, onde sua alma está presa, nas glórias que já perderam o brilho, nos traumas que se recusam a cicatrizar, nas derrotas que sussurram mentiras sobre seu valor, nas vitórias que se tornaram prisões douradas. O passado pode ser um cemitério ou um altar, mas nunca deve ser um trono, porque o Rei dos Reis já tem seu lugar estabelecido e ele governa sobre o que foi, o que é e o que há de ser. O Eterno não está limitado pela sua percepção. Quando ele diz, estou fazendo uma coisa nova, ele não está pedindo sua opinião sobre a viabilidade do projeto. Ele está anunciando uma realidade que já existe nos céus e que está descendo à terra. Sua falta de fé não cancela os decretos divinos. Sua desesperança não anula os propósitos eternos. Enquanto você duvida, ele já começou. Ela já está brotando. Não amanhã, quando você estiver mais preparado. Não na próxima temporada, quando as condições forem mais favoráveis. Agora, neste exato momento, no meio da sua confusão, da sua dor, da sua sequidão espiritual, o reino dos céus não espera suas circunstâncias se organizarem. Ele invade a realidade e a reorganiza conforme sua vontade soberana. Deus não reforma, ele recria, não renova, ele ressuscita. E quando ele declara, estou abrindo um caminho no deserto, ele está falando do seu deserto, daquele lugar em sua vida, onde você jurou que nada mais cresceria, onde você decretou que nada mais era possível, onde você se convenceu de que nem mesmo Deus poderia intervir. É exatamente ali que o arquiteto do impossível instala seu canteiro de obras. O caminho que ele abre não é uma trilha tímida, uma possibilidade remota, uma esperança frágil. É uma estrada real, sólida, intransponível. Uma estrada que corta montanhas de impossibilidades, que atravessa vales de sombra e morte, que conecta o seu hoje quebrado ao seu amanhã glorioso. E esta estrada tem um nome: Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Fazendo correr rios na terra seca. Rios, não gotículas de esperança, não poças de consolo. Rios caudalosos de vida abundante correndo exatamente onde a morte estabeleceu seu reino. Rios de perdão onde só havia culpa.
rios de cura onde só havia feridas, rios de propósito onde só havia vazio, rios de amor onde só havia rejeição. O Espírito Santo é como um rio que jamais seca, que jamais desvia seu curso, que jamais perde sua força. Mas esta obra divina exige uma resposta humana, uma decisão, uma rendição. O Senhor dos Exércitos não força sua bondade sobre você. Ele a oferece, a declara, a torna disponível. Mas você precisa soltar o que está segurando. Você precisa abrir as mãos que se fecharam ao redor das suas dores. Precisa libertar os olhos que se fixaram nas suas limitações. Seus traumas não definem seu destino. Eles podem se tornar o testemunho da sua transformação. Suas derrotas não determinam seu valor. Elas podem se tornar os degraus para a sua maior vitória. Seu passado não é seu prisão. Ele pode ser a plataforma de lançamento para o seu futuro glorioso. Mas isso exige fé, exige coragem, exige a decisão de confiar no arquiteto do impossível mais do que nas evidências dos seus sentidos. O Criador do Universo não está interessado em reformar sua história antiga. Ele quer escrever uma história completamente nova. Uma narrativa onde ele é o protagonista, onde sua glória é o tema central, onde sua graça é o pano de fundo. Uma história onde você não é mais definido pelos seus erros, mas pela sua misericórdia, não mais limitado pelas suas fraquezas, mas capacitado pela sua força. Pare de viver como órfão quando você é filho do rei. Pare de agir como mendigo quando você é herdeiro do reino. Pare de chorar como derrotado quando Cristo já venceu por você. Pare de duvidar como quem não tem esperança quando o próprio Deus garante pessoalmente o seu futuro. A nova história já começou a ser escrita. Ela não espera você entender completamente. Não aguarda você se sentir digno, não pausa até você resolver todos os seus problemas. Ela simplesmente acontece, porque o autor da vida decidiu que era hora de virar a página. E quando Deus vira uma página, o capítulo anterior se torna apenas memória, e o próximo capítulo se torna destino inevitável. O arquiteto do impossível está construindo algo magnífico exatamente onde você está agora. Não desloque seu olhar. Não fuja para o passado. Não se perca em fantasias sobre um futuro distante. Esteja presente para o milagre que está acontecendo hoje. Abra os olhos da fé. Aguce os ouvidos do Espírito. Sintonize seu coração com as frequências do céu. Porque enquanto você olha para trás, lamentando o que foi ou se agarrando ao que já passou, o Senhor da Glória está construindo uma estrada dourada no meio do seu deserto. Você consegue ouvi-la? Os martelos da graça ecoando, as máquinas da misericórdia trabalhando. O canteiro de obras do amor eterno em pleno funcionamento. Sua nova história já começou. Pare de olhar para trás. Pare de duvidar do onipotente. Pare de limitar o ilimitado. A estrada está sendo construída, os rios estão brotando. O impossível está se tornando inevitável, porque nele todas as coisas se fazem novas. Se essa mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal e não deixe de acompanhar as próximas profecias.